Enfim, foram faladas muitas classificações, tanta coisa. Como é que eu vou me lembrar disso quando eu precisar classificar uma fratura? Para isso, eu vou fornecer um esqueminha para vocês de classificação de fraturas, um esquema que pode ser anotado, treinado, para quando precisar descrever uma fratura, serem seguidos esses passos. Eu vou passar brevemente porque não é o foco da aula, porém, se vocês quiserem olhar, pausem o slide e vejam com calma. Eu vou deixar um post no meu site a respeito disso, mais detalhado. Também será assunto de um vídeo futuro, exclusivo para isso. Então, inicialmente a gente divide em três itens. Região anatômica e a incidência que a gente está vendo a fratura no raio-x. Geralmente anteroposterior e perfil. Segundo, a gente vai dizer se o esqueleto é maduro ou imaturo, isso é, com ou sem fise. E terceiro, aí que vem a maioria das coisas. A gente vai enumerar e vai observar alterações. No caso 6, a gente vai descrever qual é o osso fraturado, qual a região do osso, por exemplo, epífise, metáfise, diáfise em ossos longos, ou em outros ossos, como por exemplo escafoide, a gente vai dizer se é no colo, no fragmento proximal, distal. Qual é o tipo do traço da fratura, isso é muito importante. Se ela é um traço simples, como eu tinha dito anteriormente, apenas 2 fragmentos. Se ela é em cunha, isso é, um terceiro fragmento, pelo menos, e contato entre os 2 fragmentos principais, ou se ela é uma fratura complexa, isso é, sem contato entre os 2 fragmentos principais. Lembrando que complexa não é o mesmo que cominuta ou multifragmentada. Elas podem coexistir, mas não são sinônimos. A gente vai descrever se envolve ou não articulação, se ela é extra-articular, como eu exemplifiquei com o calcânio. E lembrando que se ela for intra-articular, ela pode ser total ou parcial. Se ela é fechada ou aberta, a gente vai usar a classificação de Gustilo-Anderson. Se tiver sangue e a gente tiver dúvida, procurar por gotículas de gordura, lembrar de uma sopa. E por fim, em relação ao tipo de desvio, se ela é sem desvio, se ela é translocada, cavalgada ou encurtada, angulada ou rotacionada. Além disso, além do esquema, há algumas exceções, que vão além desse esquema, que são as seguintes. Uma fratura por compressão, como é o caso de vértebras, muito característico em pacientes com osteoporose, visto que a densidade está diminuída, o osso é mais suscetível a fraturas e a coluna é um local clássico, visto que a carga axial passa por ali. A carga axial de todo o corpo tem que passar pela coluna, até chegar aos ossos do quadril. O quadril também é um local comum de fratura osteoporose, para passar por fêmur, cabeça do fêmur, colo do fêmur, enfim, todos os ossos até chegar aos pés. Fraturas fisárias são outra classificação, no caso de fraturas em crianças. Elas são 5 tipos, pode haver um 6º tipo também, dependendo da literatura, porém não vamos abordar aqui. Em resumo, uma fratura fisária é uma fratura no local de uma fise, a qual foi falado anteriormente a respeito dos processos de ossificação. Então, nos ossos por ossificação endocondral, o crescimento ocorre na fise, e quando o centro de ossificação primário e secundário se unem, no processo chamado sinostose, já se ocorre uma fratura na fise, que é onde cresce o osso, pode ocorrer ou interrupção do crescimento, ou o crescimento de um osso torto. Vale citar que em crianças, infelizmente, a fise é o local mais frágil em relação a ligamentos e tendões. Portanto, entorses em crianças podem não ter lesão ligamentar, geralmente é o que ocorre, e apresentar uma fratura fisária. Além disso, há o risco de uma fratura fisária não aparecer no raio-x
e manifestar sintomas tardios, mas isso é um assunto para outra aula. Além disso, temos a fratura em galho verde, como eu citei. A criança ter um molde cartilaginoso, qual é mais flexível que o esqueleto maduro. Dessa maneira, pode ocorrer uma carga maior de estresse, sem quebrar o osso, lembrando daquele diagrama, a fase elástica e a fase plástica posteriormente. Dessa forma, uma cortical pode atingir o ponto de fratura, como foi o caso dessa, e a outra não, causando uma fratura em galho verde. Além disso, temos outra fratura na pediatria, que é a fratura em tórax, ou curvatura. Essa fratura ela tem um aspecto semelhante a uma coluna grega. Ela é geralmente causada por uma força compressiva, a maioria das vezes ela ocorre na metáfise, em rádio ulna distal, e é uma fratura incompleta. E por último, temos a fratura em lead pipe, a qual seria uma combinação de uma fratura em tórax e uma fratura em galho verde. Isso é, a fratura em galho verde, fratura numa cortical, e a em tórax, uma fratura compressiva, incompleta, em forma de coluna grega, como a gente falou anteriormente. E por fim, entre as outras possibilidades dentro daquele nosso esquema de classificação, temos uma fratura patológica, geralmente causada por tumores, como representado na imagem. O osso cresce de uma maneira, aquele tipo de osso no qual eu abordei anteriormente, que tem o tipo de osso primário e o secundário, né? Ou seja, o imaturo ou reticular, e o outro seria o lamelar ou maduro. Esse aqui seria um exemplo de um osso imaturo, mais frágil, né? Suscetível a fraturas. Também pode ocorrer em doenças ósseas. Pois bem, ocorreu uma fratura, como ocorre a sua consolidação? Como é que o osso cola, gruda, se regenera?